Meu nome é Michael Harris, um homem de 46 anos vindo de Houston, Texas. Durante grande parte da minha vida, fui a personificação do clássico sonho americano, uma suposta história de sucesso esculpida em ambição e persistência. Nascido em uma família de classe média, segui uma trajetória familiar, fiz faculdade, construí uma carreira estável, casei-me com minha namorada do ensino médio, Karen, tive 2 filhos maravilhosos e subi na carreira. Para o mundo exterior, minha vida parecia perfeita, um exemplo brilhante de ter tudo. No entanto, abaixo da superfície, algo essencial estava faltando. No início, não conseguia identificar o que era, mas, no fundo, sempre senti um vazio corrosivo, um vazio silencioso que nunca conseguia preencher. Passei anos perseguindo uma ilusão, convencido de que sucesso significava adquirir mais, alcançar mais, ser mais. Eu era movido pela busca incansável de marcos, a próxima grande promoção, uma casa maior, um carro mais brilhante, maior reconhecimento. Eu disse a mim mesma que se eu apenas trabalhasse um pouco mais, alcançasse um pouco mais alto, eu encontraria a felicidade e o contentamento que eu desejava. Mas a verdade era muito menos glamourosa. Cada meta que eu alcançava trazia apenas uma satisfação passageira. As vitórias pareciam vazias, e a sensação de realização que eu esperava nunca vinha. À medida que eu subia mais alto, a distância entre mim e as coisas que realmente importavam aumentava. Meus relacionamentos com Karen e nossos filhos começaram a se desgastar. Eu estava presente em corpo, mas ausente em espírito, consumida pelas demandas do trabalho e pelo ciclo interminável de perseguir mais. Os anos deslizaram como areia entre meus dedos. Eu não conseguia me lembrar da última vez que Karen e eu compartilhamos uma conversa sincera sem a intrusão de e-mails ou telefonemas. O amor que um dia havíamos estimado tão profundamente parecia entorpecido pelo peso da minha ambição. Eu podia ver isso acontecendo, a distância crescente, as rachaduras em nossa fundação, mas eu era orgulhosa demais, teimosa demais para confrontar isso. A fé era outro aspecto da minha vida que eu havia negligenciado por muito tempo. Quando criança, eu ia à igreja com minha família, mas com o passar dos anos, me afastei, dizendo a mim mesmo que a fé era desnecessária. Eu tinha tudo o que precisava para ser feliz, ou assim eu pensava. No entanto, apesar do sucesso exterior, uma dor inegável persistia em meu coração, um anseio por algo maior, algo mais profundo. Eu simplesmente não sabia o que era, ou talvez estivesse com muito medo de admitir. O ponto de virada veio quando a vida me deu um golpe inesperado, um momento que destruiu a frágil ilusão que eu havia construído ao meu redor. Era uma terça-feira à noite, um dia normal para todos os efeitos. O céu estava carregado de nuvens, e uma chuva suave começou a cair enquanto eu dirigia para casa depois de um dia exaustivo no escritório. A rodovia brilhava com a umidade, e quando me misturei ao fluxo do tráfego, meu carro derrapou de repente no pavimento escorregadio. O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava para recuperar o controle do volante, mas o carro desviou bruscamente, batendo no guarda-corpo. Em um instante, tudo ficou escuro. Pensei que era o fim, que minha história tinha chegado ao seu capítulo final e abrupto. Mas o que se seguiu foi algo que eu nunca poderia ter previsto. Em meio ao caos do acidente, ao barulho ensurdecedor de metal se retorcendo e quebrando, veio uma quietude profunda. Não senti a dor para a qual me preparei. Em vez disso, fui envolvido por uma sensação indescritível de calma, como se estivesse flutuando sem peso em um espaço além do tempo e do lugar. A cacofonia do mundo desapareceu no fundo, substituída por uma paz diferente de tudo que eu já havia conhecido. Não era apenas um sentimento, era uma presença, um abraço caloroso e gentil que acalmava meu coração e acalmava minha mente inquieta. Pela primeira vez na minha vida, o esforço implacável, a busca sem fim por mais pareciam totalmente insignificantes. Naquele momento,
me senti conectado a algo muito maior do que eu, uma verdade, um propósito que eu havia ignorado por muito tempo. Eu não conseguia explicar direito, mas naquele momento, senti uma sensação avassaladora de segurança, como se eu estivesse exatamente onde deveria estar. Era um sentimento que eu nunca tinha experimentado antes, reconfortante, profundo e totalmente transformador. Foi então que a verdade me atingiu com uma clareza surpreendente. Por anos, eu estava fugindo, não apenas dos meus medos e erros, mas das próprias coisas que davam sentido à vida. No entanto, este momento não era apenas sobre revisitar o passado ou me deter em arrependimentos, era sobre algo muito maior. Algo estava se desenrolando, e eu podia sentir seu significado, embora ainda não o entendesse. O que aconteceu em seguida desafia palavras, mas farei o meu melhor para descrevê-lo. Enquanto eu flutuava neste espaço estranho e sem peso, uma luz apareceu à distância. Mas esta não era uma luz comum, não era apenas brilhante ou quente. Era viva, vibrante com um brilho que parecia carregar um convite tácito. Quanto mais eu me aproximava dela, mais eu sentia sua atração, não apenas em meu corpo, mas em minha alma. Esta luz não era um mero farol, era uma presença, esperando por mim, me dando boas-vindas. Eu não sabia o que era, ou para onde poderia me levar, mas não senti medo. Não houve hesitação, apenas uma atração irresistível, como se cada fibra do meu ser fosse atraída para ela. E naquele momento, percebi algo profundo. O barulho e a desordem do mundo que eu havia deixado para trás não importavam mais. O esforço sem fim, a busca implacável pelo sucesso, o peso do arrependimento, tudo se dissipou, deixando para trás apenas a pureza do presente. Mas, por mais que eu tenha sido atraído por essa experiência extraordinária, não estava preparado para o que viria a seguir. Nada na vida poderia ter me preparado. Não foi apenas uma experiência de quase morte. Foi o começo de algo muito mais profundo, um ponto de virada que mudaria para sempre o curso da minha existência. Aquela noite de terça-feira em dezembro de 2024 começou como tantas outras. Um céu sombrio se estendia por Houston, nuvens escuras se aproximando enquanto a chuva batia firmemente no meu para-brisa. Eu tinha acabado de encerrar mais um dia exaustivo de trabalho, equilibrando as pressões cada vez maiores da minha carreira com as responsabilidades que me esperavam em casa. O peso de tudo isso, prazos de trabalho, expectativas familiares, dúvidas pessoais, pressionava-me como uma maré implacável, mas eu tinha me acostumado tanto que mal notava mais. Quando entrei na rodovia, a apenas alguns quilômetros de casa, a chuva se intensificou. O pavimento escorregadio brilhava sob o brilho opaco dos faróis, e eu podia sentir meus pneus lutando para obter aderência. E então, sem aviso, o carro começou a derrapar. Por um momento, o tempo pareceu desacelerar enquanto eu lutava para retomar o controle. Minhas mãos agarraram o volante com força, mas o veículo girou, deslizando impotente até bater no guarda-corpo. O impacto foi ensurdecedor, o guincho agudo do metal dobrando e quebrando, a força chocante do airbag sendo acionado, o caos da colisão. Tudo aconteceu em um instante, mas parecia estranhamente desconectado, como assistir a uma cena de um filme. Então, tudo ficou escuro. Por um breve momento, não havia nada. Nenhuma dor, nenhum medo, nenhuma consciência, apenas vazio. Mas então, lentamente, tomei consciência de outra coisa. Havia uma calma diferente de tudo o que eu já havia conhecido antes. Não era a dormência para a qual eu havia me preparado. Era uma paz profunda e abrangente que me envolvia, acalmando minha mente e aliviando toda a tensão que eu já havia carregado. Enquanto eu pairava nesse estranho meio-termo, o mundo como eu o conhecia desapareceu. Eu não estava mais preso aos limites do tempo ou espaço. Não havia medo sobre o que tinha acontecido, nem ansiedade sobre o que poderia vir a seguir.
Tudo o que restava era a pureza do presente, uma quietude, um silêncio tão profundo que parecia o estado mais natural da existência. Então, tomei consciência da luz. Não era apenas um fenômeno visual, era algo muito maior. Esta luz não era apenas brilhante, estava viva, pulsando com calor e amor. Parecia estender a mão, me convidando para frente, me envolvendo em seu abraço. Não era dura ou ofuscante, como o sol, nem fria e estéril, como a luz artificial. Em vez disso, carregava uma profundidade indescritível, uma energia vibrante que parecia ressoar com cada parte de mim. À medida que me aproximava, pude sentir sua atração, não um puxão forte, mas um puxão suave e inegável, como o ritmo constante de um batimento cardíaco. Não havia medo, nem hesitação, apenas uma compreensão instintiva de que eu deveria segui-la. A luz, com sua essência rodopiante de vida e amor, parecia estar esperando por mim o tempo todo. Naquele momento sem limites, as distrações e o caos da minha vida desapareceram completamente. Eu não estava pensando no acidente, na minha família ou no peso do meu passado. Pela primeira vez, eu simplesmente existia em um estado de puro ser, cercado por uma paz que transcendia tudo que eu já tinha conhecido. Naquele momento, fui tomado por uma sensação de profunda clareza. Era como se a teia emaranhada da minha vida, as memórias fragmentadas, as oportunidades perdidas, a busca incessante pelo sucesso, tivesse sido desembaraçada, exposta e remontada perfeitamente. Por anos, carreguei o peso de um fardo invisível, um vazio corrosivo que eu não conseguia nomear. Mas agora, na presença daquela luz radiante, tudo se dissolveu. Os troféus das minhas chamadas conquistas, as longas noites no escritório, os elogios, a riqueza material que eu pensava que me definia, caíram, como folhas quebradiças se soltando dos galhos de uma árvore no outono. Nada disso importava mais. Pela primeira vez na minha vida, me senti verdadeiramente vista e profundamente amada, não com o afeto passageiro de relacionamentos que vêm e vão, mas com um amor que transcendia todo entendimento. Era um amor tão vasto, tão puro, que parecia envolver minha própria alma e me conectar a algo infinitamente maior do que eu. Eu estava inteira. Eu estava em paz. Mas assim que comecei a mergulhar nessa paz, algo mudou. Da luz surgiu uma presença, tênue a princípio, uma silhueta que se tornou mais clara à medida que me aproximava. Não era como nenhuma figura que eu já tinha visto, mas parecia profundamente familiar. Não precisei perguntar quem era, eu já sabia. Era Jesus Cristo. Ele estava diante de mim, banhado pela mesma luz radiante, mas distinto em sua forma e presença. O amor e o calor que irradiavam dele eram indescritíveis, uma linguagem tácita de aceitação e graça. Seus olhos, seus olhos, eram diferentes de tudo que eu já havia encontrado. Eles não estavam apenas olhando para mim, eles estavam me vendo. Cada parte de mim. Cada triunfo, cada fracasso, cada segredo que eu tentava enterrar sob camadas de orgulho e ambição. E, no entanto, não havia condenação em seu olhar. Nenhum julgamento, nenhuma decepção. Apenas uma compaixão avassaladora que alcançava os cantos mais profundos do meu ser. Era como se ele entendesse cada escolha que eu tinha feito, cada caminho que eu tinha tomado, mesmo aqueles que me levaram ao erro. Pela primeira vez, senti o peso da minha vida, não na forma de culpa ou vergonha, mas como uma revelação da verdade. Em sua presença, eu não podia mais me esconder atrás de desculpas ou distrações. Eu via minha vida como ela era, uma busca incansável por coisas que não importavam. As promoções, os salários, os elogios, eles não eram nada mais do que sombras fugazes diante do Eterno. Jesus não falou a princípio. Ele simplesmente ficou ali, irradiando um amor tão profundo que era quase avassalador. No entanto, naquele amor, havia um convite, uma pergunta não dita que me pedia para olhar minha vida através de seus olhos.
Não era apenas sobre o que eu tinha feito, mas sobre o que eu tinha perdido, os momentos de graça que eu tinha ignorado, as chances de amar e perdoar que eu tinha deixado escapar, os sussurros da verdade que eu tinha escolhido abafar no barulho da minha ambição. E então ele falou. Michael, ele disse meu nome, não como um estranho faria, mas como alguém que sempre me conheceu. Sua voz era calma e terna, mas carregava um peso que parecia ressoar por todo o meu ser. Você passou a vida perseguindo coisas que não podem durar. Mas não é tarde demais. Você ainda pode se voltar para o que é eterno. Essas palavras me perfuraram profundamente. Não foi uma repreensão, foi um convite. Uma oportunidade de deixar ir a vida que eu tinha construído em areias movediças e abraçar algo muito mais sólido, muito mais significativo. Enquanto ele falava, vi minha vida se abrindo diante de mim, não como uma série de realizações, mas como uma série de momentos, escolhas e relacionamentos. Vi as vezes em que escolhi orgulho em vez de humildade, trabalho em vez de família e interesse próprio em vez de amor. No entanto, mesmo quando o peso dessas escolhas caiu sobre mim, não senti desespero. Em vez disso, senti uma esperança profunda e duradoura, uma sensação de que ainda poderia consertar as coisas. A luz ao meu redor começou a mudar então, e me senti sendo atraído de volta. A paz e a quietude que me envolviam começaram a desaparecer, substituídas pelo zumbido distante da realidade me chamando para casa. Eu não estava pronto para ir embora, mas sabia que tinha que fazer isso. Enquanto era puxado para longe, carreguei comigo a certeza do que havia experimentado, uma certeza que mudaria para sempre a maneira como vivia minha vida. Mesmo quando a visão começou a ficar turva e a atração do mundo ficou mais forte, agarrei-me às palavras que ele havia falado, à verdade que ele havia revelado e ao amor que ele havia me mostrado. E naquele amor, encontrei a força para recomeçar, para viver não para o passageiro, mas para o eterno. Eu não sabia o que dizer. Sobrecarregado, indigno e exposto, fiquei na presença de Jesus Cristo, a personificação da própria graça. Por tanto tempo, defini meu valor pelas métricas passageiras do sucesso, riqueza, reconhecimento e ambição. No entanto, aqui estava eu, confrontado com a verdade do que havia negligenciado, relacionamentos, amor e a paz que vem de viver com propósito. Naquele momento, nenhuma das minhas escolhas, arrependimentos ou fracassos passados parecia importar. Não havia vergonha, condenação ou julgamento, apenas amor. Um amor tão completo e incondicional que rompeu as barreiras que construí em volta do meu coração, deixando-me vulnerável, mas seguro. Naquele amor, descobri algo que não sentia há anos, talvez nunca, esperança. Jesus deu um passo mais perto, sua presença irradiando um calor que atingiu profundamente as partes mais sombrias da minha alma. Não era apenas um calor físico, era uma cura, uma energia restauradora que curava feridas que eu nem tinha percebido que estavam lá. Você machucou os outros, ele disse gentilmente, sua voz ao mesmo tempo terna e firme. Você foi movido pelo orgulho, pela necessidade de provar a si mesmo. Mas agora você pode ver com novos olhos. Você pode ver seus erros, suas falhas e pode se perdoar. Suas palavras me atingiram como uma onda quebrando contra um penhasco frágil. Por muito tempo, carreguei uma culpa silenciosa, anos de decisões egoístas em nome do sucesso, escolhas que me distanciaram da minha esposa, dos meus filhos e das próprias pessoas para quem eu dizia estar trabalhando. Eu disse a mim mesmo que era tudo por eles, mas no fundo, eu sabia que era por mim, meu orgulho, minha ambição, minha busca incansável por validação. E, no entanto, aqui estava eu, diante dele. Ele conhecia cada falha, cada momento de arrogância, cada vez que eu escolhi o trabalho em vez da família ou o interesse próprio em vez do amor. Mas em vez de condenação, ele me ofereceu algo que eu nunca pensei que poderia merecer, perdão. Este não era o tipo de perdão que simplesmente apaga a culpa.
Era mais profundo, mais profundo. Era o tipo de perdão que liberta você das correntes que você mesmo criou, que permite que você se livre dos fardos que carregou por tanto tempo. Enquanto ele olhava nos meus olhos, seu olhar parecia perfurar cada camada do meu ser. Não havia máscara que eu pudesse usar, nenhuma desculpa que eu pudesse dar. Ele viu tudo, o bom, o ruim, o oculto. E ainda assim, não havia rejeição em seus olhos. Apenas graça. Arrependam-se, ele disse suavemente, a palavra ecoando em meu coração. Afastem-se das coisas que o mantiveram cego para a verdade. O mundo que você conheceu está passando. É hora de se preparar para o que está por vir. O peso de suas palavras caiu sobre mim, enchendo-me de urgência e clareza. Pela primeira vez, vi minha vida como ela era, uma coleção de buscas temporárias, construídas sobre alicerces que nunca durariam. Minha carreira, minha riqueza, minha reputação, tudo era passageiro. Mas agora, em sua presença, entendi que havia algo eterno, algo real, que eu estava perdendo o tempo todo. Enquanto ele falava, as camadas de dureza ao redor do meu coração começaram a cair. Suas palavras não eram apenas um chamado para a ação, eram um convite à transformação. Eu podia sentir seu amor descascando anos de orgulho e dor, expondo a verdade crua de quem eu era e quem eu poderia me tornar. Então, como se para me ancorar nessa verdade, ele se aproximou e colocou sua mão sobre meu coração. O calor de seu toque irradiou através de mim, enchendo-me com uma sensação de paz e propósito que eu nunca tinha conhecido. Este é apenas o começo, ele disse, sua voz ressoando com uma força silenciosa. Mas assim que comecei a abraçar esse novo entendimento, a luz ao meu redor mudou. A serenidade de sua presença começou a desaparecer, substituída por uma consciência crescente de algo mais sombrio, mais caótico. Fui puxado de volta, não apenas para o mundo que eu conhecia, mas para uma visão de um mundo se desfazendo diante dos meus olhos. A luz diminuiu e, em seu lugar, vi nações em tumulto. As estruturas de poder e autoridade que permaneceram por séculos ruíram como castelos de areia contra uma maré crescente. O caos varreu a terra, e o ar estava denso com uma sensação de pavor e inevitabilidade. Não foi um colapso gradual. Foi repentino, imparável, como se tudo que a humanidade havia construído estivesse sendo arrancado para revelar seu núcleo frágil. Os sistemas em que confiamos, os impérios que adoramos, a riqueza a qual nos apegamos, tudo desmoronou em um instante. E, no entanto, em meio ao caos, havia algo mais profundo em jogo. Senti um propósito na destruição, uma remoção do antigo para abrir caminho para o novo. Era como se o próprio mundo estivesse sendo preparado, não para um fim, mas para um começo. Conforme a visão continuava, senti-me sendo atraído de volta para a realidade que havia deixado para trás. O quarto do hospital entrou em foco, as paredes estéreis, o zumbido fraco das máquinas. Mas eu não era mais o mesmo. O homem que havia entrado naquele quarto, consumido pela ambição e cego pelo orgulho, havia partido. Eu havia recebido uma segunda chance. Uma chance de viver não para o passageiro, mas para o eterno. Uma chance de construir uma vida enraizada no amor, na humildade e na verdade. E quando abri meus olhos, soube de uma coisa com absoluta certeza: isso era apenas o começo. A primeira coisa que me atingiu foi a completa perda de controle entre os líderes mundiais. Aqueles que antes se mantinham firmes com a confiança do poder agora se encontravam lutando, suas fachadas de autoridade destruídas. Pânico e medo substituíram seus discursos polidos e movimentos calculados. Decisões, tomadas em desespero, provaram ser inúteis, como tentar remendar um navio afundando com pedaços de papel. Eles se voltaram uns contra os outros, alianças ruíram, e traições se tornaram a norma, pois cada um se apegou à ilusão de poder. Grandes impérios e fortalezas políticas começaram a cair, um por um.
O colapso não foi isolado, ele se espalhou pelo globo com um ímpeto imparável. Os sistemas financeiros implodiram, mercados quebraram, moedas se tornaram inúteis e a intrincada rede do comércio global se desfez. O significado do dinheiro, outrora uma pedra angular da civilização, foi perdido completamente. A riqueza não podia mais proteger ninguém da tempestade. Dos magnatas mais ricos aos trabalhadores mais humildes, todos foram levados ao mesmo nível, lutando por recursos e lutando contra a incerteza da sobrevivência. Cidades que antes eram maravilhas da engenhosidade humana, Nova York, Londres, Pequim, agora estavam consumidas por fogo, fumaça e caos. Suas ruas, antes movimentadas com ambição e propósito, estavam tomadas por protestos, tumultos e confusão. As pessoas lutavam, não apenas por comida ou abrigo, mas por respostas, respostas que ninguém parecia ter. A liderança não estava em lugar nenhum, a ordem se dissolveu em desordem. Não eram apenas os sistemas de governança ou as economias que estavam entrando em colapso, era a confiança coletiva nas estruturas que definiram a sociedade humana por séculos. A queda dessas instituições expôs sua fragilidade e o vazio das promessas que haviam feito. Política, comércio e até mesmo religião, antes pilares da estabilidade, foram revelados como construções construídas sobre orgulho, ganância e interesse próprio. Em meio ao desenrolar, uma sensação generalizada de confusão pairava sobre as massas. Não era apenas medo do desconhecido, era a desorientação de perceber que os próprios sistemas em que confiavam para definir significado e propósito falharam com eles. As pessoas se apegaram a velhos paradigmas, mas o peso do colapso era inegável. A fundação havia rachado sob a pressão de seus próprios excessos. E ainda assim, no meio do caos, sentia algo se agitar. À medida que o mundo descia em desordem, fui preenchido por uma inexplicável sensação de clareza. Era como se a destruição ao meu redor não fosse apenas um colapso físico, mas simbólico, o fim de uma era definida pela arrogância humana e prioridades equivocadas. Não foi simplesmente a queda de governos ou economias, foi a queda do orgulho, a queda da ilusão de que a humanidade poderia se sustentar sem a verdade. Das cinzas desse colapso surgiu algo inesperado, o despertar. Indivíduos, humilhados pela perda de tudo a que antes se apegavam, começaram a sentir os movimentos de uma nova realidade. No início, eles resistiram, agarrando-se firmemente ao familiar. Mas quanto mais eles lutavam, mais evidente se tornava que essa mudança era imparável. Eu observei o caos começar a se transformar, como se o próprio mundo estivesse trocando sua pele velha. A divisão deu lugar à unidade, o medo ao amor e o desespero ao propósito. Muros que antes separavam as pessoas, muros de raça, nacionalidade e ideologia, ruíram. Em seu lugar, uma humanidade compartilhada emergiu. Cidades inteiras, antes fraturadas pela desconfiança e ganância, tornaram-se faróis de esperança. Pessoas que lutaram por controle e poder agora buscavam paz e reconciliação. Elas admitiram seus erros, buscaram perdão e entregaram seu orgulho. Rancores foram liberados, feridas foram curadas e comunidades começaram a se reconstruir, não sobre os antigos alicerces de competição e domínio, mas sobre amor, humildade e respeito mútuo. Essa transformação não foi imediata. Foi gradual, mas inegável. Foi como se a humanidade tivesse sido desnudada, forçada a confrontar suas falhas mais profundas e, ao fazê-lo, descoberto seu verdadeiro potencial. A revolução não foi política ou econômica, foi espiritual. O mundo, pela primeira vez em gerações, tinha esperança. Naquele momento, entendi o propósito de tudo o que tinha visto. O colapso não foi o fim, foi o começo. A quebra do que era falso abriu espaço para o que era verdadeiro. O caos, a dor, a perda, todos eram passos necessários para uma transformação maior. E enquanto eu estava ali,
observando o mundo mudar diante dos meus olhos, senti uma profunda certeza de que esse despertar não era apenas para eles, era para mim também. Eu tinha tido um vislumbre da verdade, uma chance de me afastar do meu próprio orgulho e interesse próprio e me tornar parte deste novo mundo. A visão começou a desaparecer, mas seu impacto permaneceu, gravado em minha alma. Eu estava retornando ao meu mundo, à vida que havia deixado para trás, mas nunca mais haveria da mesma forma. A luz dessa verdade me guiaria agora, e eu sabia com cada fibra do meu ser que estava sendo chamado para viver de forma diferente. Para viver com propósito. Para viver pelo que realmente importava. A visão desse despertar me encheu de admiração e espanto, como se o próprio coração da humanidade estivesse sendo restaurado. A conexão com algo eterno, algo maior do que todos os sistemas que criamos, estava sendo restabelecida. Mesmo com a resistência persistindo, eu podia sentir o poder dessa mudança espiritual ficando mais forte. O medo que antes paralisava tantos agora estava sendo substituído pela coragem, a coragem de defender o que era certo, de buscar a verdade e de se unir em amor. Enquanto eu estava ali, percebi que esta era a verdadeira revolução, aquela que a humanidade sempre precisou, embora não tenhamos conseguido vê-la por tanto tempo. Não era sobre poder, controle ou riqueza material. Era sobre a restauração do espírito humano, redescobrindo o que realmente importava. Naquele momento, eu sabia que esta era a esperança que eu estava procurando, esperança que transcendia tudo o que o mundo havia construído. E com isso, fui gentilmente atraído de volta para o presente, para o mundo que eu havia deixado para trás. Mas eu estava mudado para sempre. A visão do que estava por vir permaneceu comigo, acendendo um desejo ardente de testemunhar este despertar espiritual em meu próprio tempo. O mundo estava à beira de algo extraordinário, e agora eu entendia que meu propósito não era perseguir coisas passageiras, mas fazer parte deste movimento, esta revolução de amor, humildade e verdade. O mundo que eu conhecia falhou em oferecer paz duradoura. Sem a base do arrependimento, humildade e um retorno a Deus, os sistemas do mundo permaneceriam presos em um ciclo de destruição. A verdadeira base para a cura só poderia ser construída sobre a transformação do coração. Sem isso, qualquer tentativa de reconstrução seria inútil, pois a raiz do problema estava na própria alma. Eu podia ver que aqueles que abraçaram a luz, que se humilharam e buscaram a graça de Deus, liderariam a carga no grande despertar. Eles se tornariam faróis de esperança em um mundo ainda cambaleando com o colapso de seus sistemas. Mas para aqueles que se recusaram a abrir mão de seu orgulho e autoconfiança, o caminho à frente seria muito mais difícil. Sua recusa em se arrepender os manteria acorrentados na escuridão, incapazes de experimentar a paz e a alegria que vêm com a verdadeira renovação espiritual. Quanto mais eu observava, mais eu entendia, esse despertar não era apenas para aqueles indivíduos que escolheram se voltar para Deus. Era sobre a transformação coletiva da humanidade. Um mundo dividido por conflitos, ódio e interesse próprio agora estava sendo apresentado a uma escolha: humilhar-se, arrepender-se e se voltar para Deus, ou continuar em um caminho de destruição. E ainda assim, mesmo diante dessa escolha, vi a profunda misericórdia de Deus. Embora o mundo tivesse rejeitado por tanto tempo, ele não havia virado as costas. Em vez disso, ele estava chamando seu povo de volta, oferecendo-lhes uma chance de redenção, não importando quão longe eles tivessem se desviado. Eu sabia que esse momento de graça era um presente raro, uma porta para a salvação que não permaneceria aberta para sempre. Quando a visão começou a desaparecer, senti um renovado senso de propósito agitar-se dentro de mim. O grande despertar havia começado, e agora eu entendia que eu deveria fazer parte dele. Eu havia testemunhado o colapso dos sistemas do mundo, mas também tinha visto o surgimento de algo infinitamente mais poderoso, o renascimento da fé, esperança e amor.
A transformação de corações e almas que poderia curar as feridas mais profundas e trazer luz até mesmo aos lugares mais escuros. Eu sabia que havia chegado a hora de compartilhar a mensagem desse despertar. O mundo estava à beira de algo monumental, e eu tinha um papel a desempenhar em guiar os outros em direção à verdade que havia sido revelada a mim. A resistência viria, sim, mas a luz não poderia ser extinta. Era uma luz que brilhava mais forte a cada ato de arrependimento, a cada coração humilde que se voltava para Deus. E assim, conforme a visão lentamente desaparecia, fiquei com uma profunda convicção em meu coração. O mundo continuaria a enfrentar turbulências e lutas, mas havia esperança. O grande despertar foi um lembrete de que não importa quão escura fosse a noite, o amanhecer da luz de Deus sempre viria. Cabia a cada indivíduo escolher se iria abraçá-la, e nessa escolha estava o poder de transformar não apenas suas próprias vidas, mas o próprio mundo. O grande despertar estava aqui, e eu estava pronto para fazer parte dele. Sua presença agora parecia avassaladora, irradiando um amor e poder que transcendia qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Seus olhos, cheios de compaixão, mais penetrantes com a verdade divina, encontraram os meus. Naquele momento, entendi que tudo que havia testemunhado, tudo que havia aprendido, havia levado a isso. Ele falou, e sua voz era gentil e poderosa, como se cada palavra carregasse o peso da eternidade. Chegou a hora, ele disse. Para o mundo escolher. Vocês continuarão apegados ao seu orgulho ou se humilharão e se arrependerão? Este é o chamado final para os perdidos, os quebrados e os orgulhosos. A porta está aberta, mas não permanecerá assim para sempre. Enquanto ele falava, senti a enormidade de suas palavras afundar profundamente em minha alma. Este não foi apenas um momento pessoal de reflexão, foi um acerto de contas global. O mundo recebeu uma chance, uma oportunidade final de se voltar para Deus e se afastar da escuridão que o consumiu por tanto tempo. Mas a escolha era clara, humildade e arrependimento, ou destruição por meio do orgulho e da rebelião. Eu podia ver os rostos daqueles que testemunhei em minha visão, cada um agora diante dele, seus corações expostos. Alguns se ajoelharam em arrependimento, suas lágrimas refletindo o peso que carregaram por tanto tempo. Outros permaneceram desafiadores, seu orgulho ainda os impedindo de se render. Eu sabia que as consequências para eles eram graves, mas também entendi que a porta para a redenção ainda estava aberta, para aqueles dispostos a atravessá-la. Jesus voltou seu olhar para mim, naquele momento, senti todo o peso da missão que ele havia me confiado. Você viu o poder do arrependimento e da humildade, ele disse. Agora vá, compartilhe esta mensagem com o mundo. Deixe-os saber que chegou a hora de se humilharem diante de Deus. Deixe-os saber que podem encontrar paz, cura e transformação em meu nome. Mas eles devem escolher. O grande despertar está sobre eles, mas não vai esperar para sempre. Enquanto suas palavras ecoavam em meu coração, senti uma onda de força e propósito. Eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. Eu tinha recebido uma visão do que poderia ser, de um mundo transformado pela humildade e arrependimento. Mas cabia a cada indivíduo, cada família, cada nação fazer essa escolha. A visão de Jesus começou a desaparecer, mas sua presença permaneceu, como se ele estivesse ao meu lado, me guiando. O mundo estava à beira de algo monumental, e eu tinha um papel a desempenhar em levar a mensagem de arrependimento e humildade para aqueles que estavam dispostos a ouvir. A hora de agir era agora, e eu não iria desperdiçá-la. Quando a visão desapareceu completamente, eu me vi de pé novamente no mundo, ainda cheio de caos, divisão e dor. Mas eu carregava comigo um sentimento inabalável de esperança. O grande despertar era real, e enquanto houvesse aqueles dispostos a se humilhar e se arrepender, a luz da verdade de Deus brilharia até mesmo nos momentos mais sombrios. Eu sabia que a urgência desta missão não era somente minha. Cada crente,
cada pessoa que experimentou a graça de Deus tinha um papel a desempenhar. Todos nós fomos chamados para compartilhar a mensagem de arrependimento e humildade. A hora de agir era agora. O mundo precisava ouvir a mensagem de redenção. Por meio de Cristo, havia esperança, havia uma saída da escuridão. Pensei na minha família, meus amigos, aqueles que eu amava muito, e o pensamento de suas almas enfrentando o julgamento final sem entender a verdade era quase insuportável. Quantas vezes eu fiquei em silêncio, pensando que o momento certo chegaria. Mas Jesus me mostrou que o momento certo era agora. Era minha responsabilidade alcançá-los, contar-lhes sobre o amor e a graça que estavam disponíveis para eles, se apenas voltassem seus corações para Deus. Não se tratava apenas de evitar o julgamento, tratava-se de abraçar uma vida que refletisse o amor de Cristo. Uma vida de humildade, arrependimento e serviço aos outros. Uma vida que apontasse para a verdade eterna do reino de Deus, uma vida que vivesse a transformação que Jesus havia prometido. Eu sabia que o caminho não seria fácil. Muitos resistiriam, assim como muitos resistiram a Jesus durante seu tempo na terra. Orgulho, egoísmo e pecado continuariam a cegar corações. Mas eu também sabia que haveria aqueles prontos para ouvir, prontos para receber a mensagem de arrependimento e transformação. E para eles, o convite seria estendido. A visão me mostrou a gravidade do momento, as escolhas feitas agora, as ações tomadas em humildade ou a recusa em se humilhar teriam consequências eternas. Não havia espaço para atrasos. Eu tinha visto a linha divisória e sabia onde tinha que ficar. Era hora de falar, compartilhar a verdade que tinha visto, compartilhar a esperança encontrada no arrependimento e na graça de Jesus Cristo. Enquanto eu estava ali, meu coração pesado com a responsabilidade, fechei meus olhos e orei: Senhor, me dê coragem, força e palavras para falar. Ajude-me a compartilhar sua verdade com aqueles que precisam ouvi-la. Deixe-os entender a urgência do tempo. Que eles venham a conhecê-lo antes que seja tarde demais. E com isso, eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. Eu não podia mais ficar sentado de braços cruzados, fingindo que tudo estava bem. A visão abriu meus olhos para a realidade do julgamento de Deus, o poder transformador da humildade e do arrependimento, e o chamado urgente para compartilhar a mensagem de esperança com o mundo. A hora era agora. Ao estender a mão para aqueles ao meu redor, percebi a gravidade do que estava fazendo. Cada conversa, cada mensagem, parecia uma pequena, mas necessária peça de um quebra-cabeça muito maior. A urgência que havia enchido meu coração naquele quarto de hospital não havia desaparecido, apenas se tornado mais forte. Eu sabia que cada dia que passava nos aproximava do retorno de Cristo, e eu não podia permitir que esse tempo passasse despercebido. Comecei a escrever minha experiência, despejando meus pensamentos e reflexões no papel. Não era só para mim, era para todos que pudessem ouvir ou ler minhas palavras. Eu tinha visto a verdade com meus próprios olhos, e agora eu tinha que fazer tudo o que pudesse para garantir que outros pudessem vê-la também. Alguns responderam com escárnio, descartando minha mensagem como divagações de alguém que havia perdido o contato com a realidade. Mas havia outros que ouviam. Eu vi o questionamento em seus olhos, as sementes de dúvida e curiosidade sendo plantadas. Talvez, para alguns, fosse tarde demais para convencê-los completamente, mas eu sabia que tinha que plantar essas sementes, não importa quão pequeno o efeito parecesse na época. Falei com meus amigos sobre as escolhas que eles estavam fazendo. Lembrei-os de que a vida era passageira, que a busca por riqueza, sucesso e prazer um dia não teria sentido a menos que fosse fundamentada na fé. Eu os exortei que o julgamento estava chegando para todos, e não havia como escapar das consequências de rejeitar o amor de Deus. Para aqueles que receberam minhas palavras com o coração aberto, ofereci encorajamento, oração e esperança. Eu os incentivei a se humilharem diante de Deus,
a se arrependerem e a buscarem seu perdão antes que fosse tarde demais. Quanto mais eu falava, mais pesado o peso da responsabilidade se tornava. Não era mais apenas uma questão de compartilhar uma história, era um chamado para a ação. Eu tinha visto a realidade aterrorizante daqueles que estariam diante de Jesus, despreparados e perdidos. Eu não conseguia suportar a ideia de alguém que eu conhecia estar entre eles. Eu tinha que continuar falando, continuar compartilhando e continuar incentivando os outros a se prepararem. Cada conversa se tornou uma chance de fazer a diferença. No entanto, conforme eu continuava a compartilhar, percebi que não era apenas sobre as palavras que eu falava, era sobre a vida que eu vivia. As pessoas não apenas ouviriam o que eu dizia, elas observariam o que eu fazia. Eu tinha que viver com integridade, humildade e amor, mostrando aos outros a verdade de Cristo por meio de minhas ações tanto quanto por meio de minhas palavras. Era um fardo pesado, mas era um que eu carregava com propósito e clareza. Eu não tinha mais medo do que as pessoas poderiam pensar. A visão que eu tinha visto abriu meus olhos para os riscos eternos de nossas escolhas, e essa urgência não me permitiria permanecer em silêncio. Nos dias que se seguiram, continuei a compartilhar minha história, chamar outros ao arrependimento e apontá-los para a esperança encontrada em Cristo. Embora o caminho à frente fosse incerto, eu sabia de uma coisa com certeza, eu estava fazendo exatamente o que tinha sido chamado para fazer. E eu continuaria, não importando a oposição, não importando o custo, até que chegasse o momento em que Cristo retornasse em glória e julgamento. Então, eu saberia que tinha feito tudo ao meu alcance para preparar a mim mesmo e aos outros para aquele momento. E assim, a cada passo que eu dava, eu avançava com fé, confiando que Deus me guiaria, me daria a força de que eu precisava e que as sementes que eu plantei um dia dariam frutos. O tempo de espera havia acabado. O tempo de ação havia chegado. O tempo de arrependimento e humildade era agora.